pessoal! Essa é a correção do PET 3, nono ano, semana 2 de Geografia. Respostas completas. Nessa aula, nós vamos corrigir as questões de 1 a 5 da semana 2. Mas antes de começarmos, inscreva-se aqui no canal, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente, principalmente com relação ao PET 2, tanto de explicação quanto de correção. E já deu o like aqui no vídeo, ok? Então, na primeira questão, nós tínhamos um mapa que é de apropriação de terras e nova aliança para segurança alimentar e nutricional de 2015. Pessoal, infelizmente, esse mapa não está muito legível na apostila, né, no PET, mas eu vou ajudar vocês a analisar o mapa, ok? Então, os países que estão na cor lilás, tanto lilás escuro quanto lilás claro, são os países de investidores estrangeiros em terras, né? Países de origem dos investidores estrangeiros. Nós temos aqui o Canadá e os Estados Unidos, uma boa parte da Europa, China, Índia, Austrália, África do Sul. Então, esses são os principais países investidores em terra. E os países que são visados pelos investidores estrangeiros são aqueles que estão na cor verde. Então, nós temos aqui o México, uma boa parte da África do Sul, da América do Sul, a África como quase um todo, né? Alguns países aqui da Oceania. E os países que apresentam rachuras, que são essas linhazinhas, né, que estão aqui no mapa, que a gente pode ver aqui no Brasil, eles são países tanto da origem de investimentos, quanto são visados pelos investidores. Então, são os países que estão aí nas duas categorias. Nós temos aqui o Brasil, a Rússia, a Ucrânia. Então, alguns poucos países, o Egito, né? Alguns poucos países vão participar desse grupo aí. E mais um detalhe importante dessa análise do mapa são esses pontinhos pretos, né? Esses indicativos pretos que nós temos aqui, que são as principais manifestações contra o aumento do preço dos alimentos em 2008. Então, nós vamos ver que na questão 2 vai perguntar sobre esses países, ok? Então, a gente pode perceber que a maior parte deles estão dentro dos países que são visados pelos investidores estrangeiros, certo? Então, vamos lá para a correção. Número 1. Temos um mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Que grupo de países os tons de lilás representam? E os tons de verde? Como estão representados os países que investem em terras e, ao mesmo tempo, são alvo de investimento? Que países são esses? Ou quais países são esses? Bom, os tons de lilás representam os países de origem dos investidores em terras. Os tons de verde são os países visados por esses investidores. Os países que investem em terra e, ao mesmo tempo, são alvo de investimentos estão representados pelas rachuras, que são aquelas linhazinhas, né? São os países Brasil, Rússia, Ucrânia, Romênia e Egito. No número 2, no ano de 2008, ocorreu uma grave crise alimentar mundial causada por um crescimento na demanda por alimentos, uso de grãos para a produção de biocombustíveis e alta no preço do dólar, entre outros fatores. Indica os países onde ocorreram manifestações contra a alta do preço dos alimentos. São aqueles pontinhos pretos que eu falei com vocês lá do mapa. Então, quais países são? México, Haiti, Egito, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Burkina Faso, Camarões, Somália, Moçambique, Indonésia, Malásia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas. Pessoal, se estiver muito rápido, vocês podem parar o vídeo para poder anotar e depois retornar o vídeo, ok? Em quais continentes esses países se localizam? América, África e Ásia. Na 3, observe o gráfico ao lado.
Esse gráfico é do número de pessoas em situação de segurança alimentar grave. Está aqui em 2017, nós temos no mundo, né, que é juntando todos esses continentes, vai ter um número considerável. Na África, esse índice é bem alto. Na Ásia também é. Em seguida vem a América Latina, que é um pouco menor, aliás, bem menor, né? E nos países como a América Anglo-Saxônica, que a gente tem Estados Unidos e Canadá, e na Europa, um valor muito baixo, né? Então, o que seria essa insegurança alimentar grave? É quando, de acordo com a ONU, uma pessoa encontra-se em situação de segurança alimentar grave quando fica um dia ou mais sem se alimentar ao longo do ano. Nós vamos perceber que vai perguntar isso também na questão 4 aqui do PET, ok? Então, vamos lá para as respostas. 3. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Explique. Sim, pois em regiões onde há maior número de pessoas vivendo num contexto de insegurança alimentar, são aqueles cujas terras estão sujeitas ao processo de apropriação pelo capital estrangeiro. Então, pessoal, observando o nosso primeiro mapa lá, que tinha os países que são visados pelos investidores, que eram aqueles de verde, e comparando com os países que eram os investidores, que eram aqueles de lilás, a gente pode perceber que os de lilás são aqueles que têm menor insegurança alimentar, enquanto os que têm a cor verde são aqueles que têm a maior insegurança alimentar. Então, olhem para vocês verem como a coisa é injusta. Os países que têm a maior quantidade de terras agricultáveis, que fazem maior quantidade de plantações e por isso são alvos aí dos investidores, são os países que têm segurança alimentar. E aqueles países que não têm tanto plantio, né, que mais compram dos outros, mais investem nas terras, como os países lá da Europa e os países da América Anglo-Saxônica, são aqueles que possuem menor insegurança alimentar. Então, como isso é possível? Né? Vamos continuar lendo que nós vamos entender. Esse dado mostra que a entrada do capital e o uso que é feito das terras não favorece as populações locais, dificultando não só o acesso à terra, mas também aos recursos necessários para que essas populações tenham acesso aos alimentos, criando assim um círculo vicioso de fome e pobreza. Nós temos algumas aulas aqui do canal relacionadas a esses problemas de acesso à terra. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, ou então ao final da aula vocês podem clicar em um dos vídeos que irão aparecer na tela final. Voltando aqui à nossa explicação, os países que plantam mais, que possuem maior quantidade de alimentos, né, deveriam ser aqueles que não deveriam sofrer de maneira alguma pela insegurança alimentar. Porém, nós deveríamos lembrar o seguinte, a questão do capital. Vários desses países, inclusive o Brasil, faz muitas plantações. Sim, possuem alimentos? Possuem. Só que a maior parte desses alimentos é vendido para esses países, né? Para os Estados Unidos, Canadá e os países da Europa. Então, esses países que são aqueles que têm o maior dinheiro, né, o maior valor para poder comprar nesse comércio, eles não fazem tanto investimento na plantação, mas eles compram esses produtos desses países. Enquanto os próprios países produtores, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para poder comprar esses alimentos, não têm condições para ter esses alimentos, e por isso as pessoas desses países sofrem com a insegurança alimentar. 4. De acordo com a ONU, quando uma pessoa é considerada em situação de insegurança alimentar grave, você conhece pessoas que vivem nessas condições na sua região? Olha, pela definição da ONU, segurança alimentar só existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva que satisfaça as necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável.
Assim, aqueles que não possuem condições para ter essa segurança alimentar vivem em segurança alimentar. Então, esse conceito ele é muito amplo, né? Então, diz que todas as pessoas, em todos os momentos, devem ter acesso, tanto físico, social quanto econômico, a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, que satisfaça as necessidades e preferências de uma vida ativa e saudável. Então, seria realmente o ideal. Porém, muitas pessoas não têm essa segurança alimentar, elas vivem em insegurança alimentar. Então, o que seria de maneira mais simples para poder dizer o que a ONU considera em situação de insegurança alimentar? Então, seria o fato desse indivíduo passar por um dia ou mais sem se alimentar ao longo do ano. Na 5, observe o mapa ao lado. Então, nós temos um mapa de mortalidade infantil 2015. Esse mapa é do tipo anamorfose, que nós aprendemos nessa aula de agora. Se vocês quiserem se lembrar do assunto, aprender como que faz a análise, nós temos um vídeo ótimo aqui no canal dessa semana. Basta clicar aqui no izinho, ou então esperar o vídeo e você clicar na tela final, ok? Então, vamos fazer a nossa análise. Então, quanto mais magrinho, né, mais fininho, menor vai ser a mortalidade infantil. Quanto mais gordo, né, com maior proporção, maior dimensão, maior vai ser a mortalidade infantil, ok? Então, nós temos aqui, vamos analisar primeiramente a América. A América do Norte, né, e a América Central, né, bem magrinha, então a mortalidade infantil é baixa. E aqui na América do Sul também tem um valor considerado baixo, né? Agora, olhem aqui a África. Olha o tamanho que está a África proporcionalmente com relação aos demais continentes, né? Então, a mortalidade infantil é muito grande nesse continente. Assim como a gente pode perceber, principalmente no sul e sudeste da Ásia. Olhem aqui também o tamanho que está proporcionalmente. A Europa praticamente sumiu do mapa e nós temos também alguns países da Oceania apresentando aqui, mas de maneira bem menor. Então, analisando no geral, nós podemos perceber que é principalmente a África como um todo e o sul e sudeste da Ásia, os países que os países, né, que dentro desses continentes que possuem a maior quantidade, os maiores valores da mortalidade infantil. Então, a anamorfose geográfica ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico em que há uma distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil na Europa, na Ásia e na Oceania. Então, analisando o mapa, podemos perceber que há muitas diferenças entre os continentes. O risco de morte de uma criança na África subsaariana é 15 vezes maior do que na Europa. Por isso, a Europa está em tamanho reduzido no mapa, enquanto a África possui um tamanho proporcional maior. Desta forma, no geral, o mapa mostra um índice elevado de mortalidade infantil na África e na Ásia, se comparado aos outros continentes, como a América e a Europa, que possuem um índice bem menor. Faltou escrever aqui sobre a Oceania parece que tem um valor médio, né? Não é tão alto e também não é baixo, ok? Obrigada por terem ficado até o final dessa aula. Não esqueça de dar o like, inscreva-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!